Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, um programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Smile. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês em seus lares em muita luz, saúde, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. E dando então início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nossa irmã Silvia, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Boa noite, meus amigos, boa noite a todos. Então vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Item 16, Mundo Regeneradores. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à aprovação? Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas de regeneração e felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem, mas há as que sucumbem, e Deus que não as quer aniquiladas. Lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Então agora vamos fazer a nossa prece. Vamos fechando os nossos olhos e nos ligando com Deus, nosso Pai, e Jesus, o nosso amigo, nosso companheiro, nosso guia, e dizendo: Mestre, nos guie nesse Evangelho para que possamos levar sua mensagem, a sua palavra, para o maior número de pessoas possível. Que a sua luz esteja em nosso lar. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Silvia. E já harmonizados e com a presença de Jesus em nossos lares, através desses nossos amigos espirituais, iniciamos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai, itens 1 e 2, diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos espíritos. Boa noite. Eu vou começar nossa explanação introduzindo a palavra adiantamento, que quer dizer ação de adiantar, espaço de tempo que antecipa o momento previsto. Chegar com 1 hora de adiantamento, pagamento antecipado, mas que dentro do contexto espiritual significa progresso, avanço, adiantamento nos estudos, oração, fé. Assim, nos adiantamos e, consequentemente, evoluímos. O Evangelho nos fala: a casa do Pai é o universo e nós temos o infinito ao nosso dispor. Tudo depende do nosso adiantamento. Os espíritos, eles podem habitar em inúmeros espaços, mas cada um estará no lugar adequado com a sua evolução. O nosso adiantamento se dá diante da nossa verdadeira vontade de seguirmos o bem através de nossas preces, nossos bons pensamentos
nossas boas ações, caminhar no caminho de Jesus e assim evoluir sempre. Um espírito adiantado é um espírito preparado, fortalecido e que busca se esclarecer na sua fé. Essa busca está relacionada à sua espiritualidade, como lida com as coisas à sua volta. Em estado de adiantamento, o espírito está mais capaz de fazer boas escolhas, entender os propósitos divinos em nossa vida. Então, Ionara, assim nós podemos dizer que o adiantamento espiritual é uma jornada individual e contínua, né? Que nos leva a transcender as limitações do ego e a nos conectar com a nossa essência divina. É isso mesmo, minha amiga? É isso, Silvia. Estamos sempre em busca de evolução e um espírito evoluído está sempre vigilante e em oração. Sua fé é sempre abastecida por todas as coisas que vêm do Criador, a essência divina. Então vamos dar continuidade na leitura do Evangelho. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Então, na leitura inicial, nós tivemos um apanhado sobre a diversidade dos mundos que existem, né? E Deus, em seu infinito amor, então o que ele fez? Ele proveu o espírito de todas as condições para voltar até ele puro e brilhante. Nos deu Jesus como modelo e guia, e um dia iremos atingir esse estágio. Mas durante a nossa caminhada evolutiva, de acordo com o grau de conhecimento e sentimento, vamos habitando diversos mundos, todos compatíveis com o nosso estado de evolução. Isso para que não sejamos violentados. Nós caminhamos e habitamos os mundos que seja bom para nós naquele momento. Isso demonstra o amor de Deus por sua criatura. Por isso, a diversidade de mundos que servirá de morada para cada estado em que se encontre o espírito. Ô Irandi, você falando da diversidade dos mundos onde os espíritos habitam, me direciona a falar sobre erraticidade. Então, a erraticidade é o estado em que o espírito se encontra entre duas encarnações. É um período de aprendizado, reflexão e preparação para novas experiências na Terra. Na erraticidade, o espírito tem a oportunidade de rever suas experiências passadas, aprender com seus erros e se preparar para novas provas. Em resumo, a erraticidade é um período dinâmico e crucial na jornada espiritual, onde os espíritos aprendem, crescem e se preparam para continuar novas experiências no mundo físico. Bom, agora que ficou bem claro o que é erraticidade, vamos dar continuidade à leitura do Evangelho, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variam ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Então, Ionara, aqui entendemos que quanto menos o espírito estiver ligado a desejos, paixões e preocupações terrenas, mais elevada e expansiva será a sua experiência, né? E os espíritos menos evoluídos podem permanecer próximos à esfera onde viveram, presos a padrões e limitações familiares. Espíritos mais evoluídos podem elevar-se, explorando o espaço e os mundos, indicando uma liberdade e expansão de consciência muito maiores. As escolhas e ações de uma pessoa durante a vida terrena têm um impacto duradouro em sua experiência no mundo espiritual. Silvia, isso está ligado diretamente com a nossa evolução.
Quanto menos evoluído o espírito estiver, estará mais ligado às pessoas e coisas materiais. Ficará preso à rotina diária, sem capacidade de se desligar. Já alguém que viveu praticando bem o desapego, mesmo sentindo a tristeza da separação, terá condições de se desligar e frequentar lugares distantes e apropriados para o seu nível de desenvolvimento. Um coração leve, sem culpas e esclarecido de sua condição, terá mais liberdade para conhecer o mundo espiritual, que se torna mais claro e acessível aos que têm merecimento. Por isso é que nós necessitamos nos esforçar para aprender e andar nos caminhos que Jesus nos mostrou, né? E dando sequência à leitura do nosso evangelho de hoje. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Esse local, né, que nós chamamos de trevas, é um local muito difícil e de profunda, onde espíritos culpados que, presos ao orgulho e ao egoísmo, muito erraram quando encarnados aqui na Terra, passam a viver em profunda dor nesses locais, onde o choro e o ranger de dentes moram. Esta culpa está na desobediência às leis de Deus, que pede que nos amemos uns aos outros. Mas falharam, usaram o poder, a influência, a riqueza para si, esquecendo-se dos outros, né? Mas lá vivem também aqueles que, sem nenhum poder ou riqueza, fizeram mal pelo mal, caluniaram, traíram, mentiram, invejaram e, loucos de ciúme, causaram muito sofrimento às pessoas. Esta culpa não lhes é imputada por ninguém, além da sua própria consciência, pois a lei de Deus está escrito na nossa consciência. O estado dos espíritos que estão dentro dessa situação é muito triste, pois se defrontam com seus erros e são atraídos, né, para os mundos onde habita o espírito do mesmo nível, locais escuros, cheios de dor e sofrimento, que chamamos de trevas. E também eles deparam-se com aqueles a quem prejudicaram, não ajudaram ou escravizaram, que cobram o mal recebido. Seu sofrimento será até se arrepender verdadeiramente e rogar a Deus a oportunidade para reparar esses erros em novas reencarnações. Esse estado aí, ele pode durar meses, anos ou séculos. Sim, Irandi. Enquanto os bem-aventurados são os que passaram fazendo o bem, tendo como qualidades a bondade, honestidade, humildade, caridade. Enfim, muito se aproximando de Deus, vivendo como cristãos. Estes habitarão um mundo alegre, um mundo claro, onde terão capacidade de ver tudo com muito mais clareza. Terá capacidade de entender seu propósito, sempre com vontade de aprender e trabalhar em favor dos que necessitam. E assim, evoluindo cada vez mais, e então apreciar o espetáculo sublime do infinito, a pura e genuína conexão com Deus. Então, dois estados muito diferentes. Quem faz o mal sofre muito na erraticidade. Quem pratica o bem tem a aventura da paz. E vamos dar então continuidade à leitura do nosso evangelho. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam o objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais. Pois é, Silvia, uma situação bastante difícil essa daqueles que fizeram mal, que são maus. Só Deus para ajudá-los e abrir suas mentes para a realidade de que podem sair dessa situação tão difícil, se arrependendo e se comprometendo a mudar sua postura de arrogância para a de humildade,
aceitando uma vida cheia de dificuldades, que, passando por elas sem reclamar e ajudando ao próximo, vai fazer com que eles possam retornar ao caminho que nos leva ao Pai. Pois é. Enquanto os bons vivem na plenitude da luz, os maus estão passando pelas dificuldades que criaram, encarando os efeitos das atitudes egoísticas que tiveram e sentem o peso da dor de estarem longe de tudo que pensavam possuir e de todos os que amavam. O sofrimento moral é muito maior do que qualquer dor física. Cada um de nós tem um pálido exemplo quando sentimos remorsos. Então, precisamos acertar o nosso comportamento urgentemente. Só a caridade nos conduz a Deus, pois caridade é amor. Agora eu vou ler o último trecho do nosso evangelho de hoje. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Como já foi dito, as moradas estão disponíveis para cada estado da alma. Os bons nas mais felizes, os maus nas de piores situações, de acordo com a sua condição. Daqueles que nem são bons, nem tão maus, também têm seu lugar. Só os bons podem se movimentar de um mundo ao outro, são livres. Os demais, pela culpa que carregam, ficam circunscritos ao mundo que criaram. Então, minha gente, nós precisamos dizer com clareza, né, que os espíritos que praticaram a verdadeira caridade, aqueles desprendidos de tudo, esses estão em uma situação muito boa. Eles estudam, trabalham em paz, colaborando na grande obra de Jesus, que é instalar o reino de Deus em nossos corações. Portanto, vamos nos ligar aos bons pensamentos, vamos viver fazendo bem com entusiasmo, semeando a paz nos corações, enxugando lágrimas, consolando os aflitos que surgem em nossos caminhos, aliviando o peso da decepção que aturde os que erram. Vamos, enfim, seguir como nos pediu Jesus no seu último ato antes de subir ao Pai. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Está em Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Bem, meus queridos irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho e ele foi muito esclarecedor. Eu vou pedir à nossa irmã Ionara que faça a prece final e a fluidificação das águas. Então, vamos agora agradecer ao Mestre Jesus por mais esse Evangelho de amor, que possamos cada vez mais estarmos preparados para difundir seus ensinamentos. Pedimos que nossas águas sejam fluidificadas e que tragam o remédio necessário para nossas necessidades. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado, Ionara, e agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de amor. Jesus nos abençoe e até a próxima segunda-feira, às 18 horas.